Quando eu era mais novo, eu imaginava como que a minha vida seria, tipo assim, daqui 20 anos. E hoje eu vejo como ela pegou um caminho completamente diferente do que eu imaginava. Quando a gente é mais novo, parece tão fácil imaginar o futuro. A gente faz planos sem nem perceber. Imagina onde vai morar, o trabalho que vai ter, as coisas que vai conquistar. Tem gente que imagina uma família, tem gente que sonha com a profissão, tem gente que pensa que vai conhecer alguém, construir uma vida junto, ter filhos. Outros só imaginam que quando chegam a uma certa idade, a vida vai estar mais tranquila. Só que a gente faz todos esses planos sem conhecer uma parte importante da história, o caminho. Porque entre aquilo que a gente imaginou e o lugar onde estamos hoje, aconteceu a vida. Vieram escolhas que deram certo e outras que deram errado. Vieram pessoas que nunca imaginou conhecer. Algumas ficaram, outras passaram pela nossa vida e seguiram outro caminho. Vieram responsabilidades que a gente nem sabia que teria. Às vezes apareceu uma oportunidade que mudou tudo. E às vezes foi justamente uma oportunidade que não apareceu que acabou levando a nossa vida para outro lado. Também vieram os erros, porque a gente erra. Tomando decisão, achando que está fazendo a coisa certa e anos depois percebe que talvez tivesse escolhido diferente. Só que naquela época a gente escolheu com a cabeça, com a experiência e com as condições que tinha. E os anos vão passando, 10, 20, 30 anos, até que aquele futuro que parecia tão distante quando a gente era jovem, vira o presente. E é aí que às vezes a gente olha em volta e percebe que muita coisa ficou diferente. Talvez a casa que você imaginou não seja a casa onde você mora. Talvez a profissão tenha sido outra. Talvez aquele dinheiro que você achava que teria conseguido juntar não tenha vindo. Talvez um relacionamento tenha terminado. Talvez sua família tenha tomado rumos que você jamais imaginou. Talvez uma pessoa que fazia parte de todos os seus planos já não faça parte da sua vida. Ou talvez você tenha conseguido algumas coisas que queriam e descobriu que elas não eram tão importantes quanto pareciam naquela época. Só que existe uma coisa que a gente quase nunca coloca nessa comparação. A pessoa que fez aqueles planos, muitos anos atrás, não sabia o que você teria que atravessar para chegar até aqui. Ela não conhecia as dificuldades que apareceriam. Não conheciam as responsabilidades. Não sabiam das perdas. Não sabiam dos erros. Não sabia quem dependeria de você. Não sabiam quantas vezes seria necessário mudar de direção. E principalmente, ela ainda não conhecia a pessoa que você se tornaria. Por isso eu acho um pouco injusto olhar para a nossa vida hoje, medir tudo usando somente os planos que fizemos tantos anos atrás. Porque a gente mudou também. Tem coisa que eu queria anos atrás que talvez hoje já nem queria. Tem coisa que naquela época parecia importantíssima e que hoje perdeu completamente o valor. E tem coisa que talvez eu nem soubesse que precisava e que hoje é uma das coisas mais importantes da minha vida. Isso não significa que a gente tenha que aceitar tudo. Também não significa olhar para aquilo que deu errado e falar: ah, deixa para lá. Não. Tem coisa que ainda incomoda. Tem sonho que continua vivo. Tem situação que ainda pode ser mudada. Tem coisa que talvez a gente ainda queira conquistar. E não tem nada de errado com isso. O que talvez faça mal
é passar tanto tempo olhando para a vida que a gente acha que deveria ter vivido, que a gente deixa de perceber a vida que ainda pode viver, porque o que aconteceu até aqui faz parte da nossa história. As escolhas boas faz parte, os erros também. As pessoas que ficaram, as que foram embora, aquilo que conseguimos e até aquilo que não conseguimos. Tudo isso ajudou a trazer a gente até aqui. Só que chegar até aqui não significa que chegamos ao final. Talvez alguns planos tenham ficado para trás, talvez outros tenham mudado, e talvez ainda existem planos que a gente nem começou a fazer. E talvez seja justamente aí que a pergunta muda. Não apenas porque a minha vida não aconteceu do jeito que eu imaginava, mas o que eu quero fazer com a minha vida que ainda tenho pela frente. Bom, acho que no fim das contas, a vida nem sempre acontece do jeito que a gente imaginou. Mas enquanto a gente estiver por aqui, ainda dá para fazer novos planos, mudar algumas coisas e continuar tentando.